E nós vamos falar agora com Cleiver Robson, engenheiro ambiental, sobre algumas demandas, algumas questões envolvendo o produtor rural. Vamos começar, Cleiver. Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Tudo bem? Vamos falar de um assunto que já é recorrente, vamos dizer antigo, mas que ainda traz aí muitas pendências. O CAR. Que situação que está o CAR? Fabélia, o CAR, hoje no estado de Goiás, vamos começar por aqui, né? Porque os estados, eles tratam de forma diferenciada esse dispositivo legal. Em Goiás, hoje, nós temos uma situação de a maioria das propriedades rurais tem o CAR feito, mas a maioria não está analisado. Está na fase ainda de aguardando análise, porque a demanda técnica hoje da quantidade de mão de obra da SEMAGE é muito baixa ainda para fazer uma análise e assim poder certificar essas propriedades com a conclusão do CAR. Então nós temos hoje muitas propriedades atreladas a um recibo, pelo menos as instituições financeiras estão concentradas em apenas pedir o recibo e não a certificação, que seria a fase final, né? E acaba no fim, nós já temos aqui em Goiás novas legislações em vigor. Por exemplo, no estado de Mato Grosso, que também nós já trabalhamos lá, atuamos lá, temos vários clientes lá. Lá o CAR é tratado de uma forma diferente. Lá existe um CAR estadual interligado com a plataforma federal. Então lá, inclusive, que foi um modelo utilizado pela plataforma federal. Ele está bem mais avançado. Porque acho que o lugar que começou a fazer isso foi Lucas do Rio Verde, né? Sim, sim. Lá está bem mais avançado. Então lá tem uma quantidade maior de propriedades analisadas e certificadas. Mas o que é importante entender isso aí, Fabélia? O CAR hoje, no nosso estado, ele não é o dispositivo único mais. Hoje tem o CAR e tem a DAI. Nos outros estados, nem todos têm um dispositivo posterior ao CAR. Mas o CAR em si, ele tem um dispositivo secundário, que seria o PRA, o Plano de Recuperação Ambiental, que só vai poder ser executado e sugerido após a aprovação do CAR. E isso muitas propriedades após não têm essa previsão. Análise, né, para ver se tem necessidade do que ou não. Depois do CAR analisado, depois do CAR aprovado, é que se entra na fase do PRA, né, que vai ser a parte realmente da regularização. Porque erroneamente as pessoas acham, Fabélia, que o CAR já é a regularização. Não, o CAR, ele é a declaração. É você declarando que a fazenda tem de situação ambiental correta e errada. Lá no PRA é que vai acontecer a preposição no sentido de fazer as correções. O cara é como se eu estivesse fazendo um exame laboratorial e o PRA é que vai trazer o tratamento. Exatamente, o PRA é que vai ter o diagnóstico. Exato, vai ter o raio-x baseado no CAR e como proceder à cura daqueles passivos ambientais. Em Goiás, ainda tem a figura da DAI, que em algumas situações ela vai substituir o PRA. Em algumas, não em todas. E a DAI é quem? A DAI é a Declaração Ambiental do Imóvel. É um dispositivo legal criado em Goiás pelo atual governo e ela tem a função de criar uma situação de regularidade ambiental diante de todos os passivos que a propriedade rural tiver, de uma forma escalonada e com cronograma de correção. Então, seria como quando você vai fazer ali um trabalho de uma construção, que você tem que fazer aquela programação. Isso. A DAI, Fabélia, ela tem o principal papel de dar ao produtor, de dar ao dono da terra a possibilidade dele regularizar e ao mesmo tempo não travar os empreendimentos que ele tenha naquela terra. Porque, por exemplo, o que é o principal objetivo a partir do ano que vem para o produtor? Ele tem que ter o registro eletrônico ou de lavoura ou de gado, né? Que vai ser, talvez sejam as duas principais atividades. Mas tem produtor, por exemplo, que tem armazém de grãos dentro da propriedade rural, tem que tirar a licença. Tem produtor que tem fábrica de ração na propriedade que precisa tirar a licença. E todas essas licenças, esses registros eletrônicos, eles só vão sair a partir do próximo ano se você não tiver passivo. E aí a DAI entra nesse momento. Aí começa a fazer esse trabalho, o caminho inverso aqui. Você tem? Tem. Não tem. Mas você tem esse aqui para achar esse, então vai ter que fazer um retrocesso. É mais ou menos quase que paralelo, tá? Ele vai conseguir as licenças, vai conseguir os registros mediante a DAI. E aí a gente tem que lembrar que a DAI está interligada com o CAR. E assim, Fabélia, falando de uma forma bem clara e bem sincera para você e para os seus telespectadores,
A gente que trabalha nessa área já tem algum tempo, na parte de carro, a gente fica triste de ver a quantidade de carro mal feito e carro errado que tem. De maus profissionais ou até mesmo de pessoas que nem profissionais são e se propuseram a fazer. Aqui, alguns foram com má índole mesmo, porque aqui quando começou o registro ali, a certificação do CAR, como numa linguagem vendedor de picolé, era sem desqualificar, tá? Os vendedores de picolé, tá? Trabalho extremamente honesto. Mas apareceu vendedor de picolé para fazer, não entendia nem de topografia. Esse foi um caso grave, né? E com isso, muitos produtores entraram na onda do barato. Porque quando você pega um profissional que faz o carro bem feito, ele tem o valor do serviço dele. Enquanto que pode aparecer um no mercado aí que vai cobrar menos da metade daquilo que esse bom profissional cobraria. Só que qual é o resultado desse trabalho? Agora analisa comigo, Fabélia. Demora-se um tempo exorbitante para fazer a análise. Estamos falando aí do horizonte de 5 anos já, né? Não se tem análise, não se fez nada. O dia que seu carro entra em análise, já gera uma lista de pendências e seu carro volta para o final da fila. Porque ele foi feito de forma errada, ele foi feito de forma equivocada. O profissional não estava atento. Muita sobreposição. Muita sobreposição. Esse acho que é um dos principais problemas, né? Por incrível que pareça, não. O maior problema que a gente está deparando nos carros é a falta de declaração correta. Por exemplo, a maioria das propriedades tem áreas úmidas, os brejos, as veredas, e elas não estão declaradas. Estão apenas declaradas como área verde. E isso é que está dando pendência hoje nos carros. Muitos. Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí, onde nós atuamos, trabalhamos, tem dado esse problema. E com esse problema, Fabélia, você tem que lembrar que nominar cada uma dessas áreas. Chama-se vetorizar, que é desenhar ela, sabe? Se você tiver dúvida, o profissional, ele não conseguiu detectar numa imagem de satélite de alta resolução se aquela área é seca ou úmida, o bom profissional ele vai na área. Ele confere aquilo lá e volta para o escritório. Então, nem toda propriedade rural dá para fazer o CAR de escritório. Ele tem que deslocar até a propriedade. Em se tratando de Goiás, da DAI, esse sim não dá para fazer de escritório. Porque existe uma gama de passivos que é só com visita técnica em loco para se fazer. Então é importante que o produtor de agora em diante, por mais que ele vai passar dificuldade nesse fim de ano e começo desse próximo ano devido às condições climáticas, é importante que ele esteja sempre amparado por um bom profissional técnico da área ambiental também. Só o agrônomo não resolve mais a situação dele. Porque vai chegar um momento, Fabélia, que essa documentação toda vai ser exigida e ele não vai ter. Vai estar tudo travado por pendência. Pendência de CAR, pendência de DAI, pendência de registro eletrônico e não vai sair do local que está. Não vai conseguir vender o produto. Então, é melhor organizar antes da cobrança. Já estar com tudo regularizado. Cleiver, nosso tempo está esgotado, eu quero te agradecer, mas eu ainda quero continuar esse assunto com você, porque daí eu quero saber assim, e naquelas situações que passa da pecuária para a lavoura, eu deixei de ter uma fábrica de ração dentro da minha propriedade, como é que eu faço essa alteração? Preciso fazê-la? Nós vamos tratar disso na próxima semana. Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a você. Para você, um abraço, uma boa tarde. Amanhã estaremos de volta com mais informações.